pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa ferramenta que eu utilizo em quase todos os vídeos. E é uma ferramenta que vai me acompanhar durante muito tempo e que eu espero poder estar passando um pouco do conhecimento dessa ferramenta para vocês, que é o lápis. O lápis, que é acho que eu não vou falar de história para falar sobre o lápis e como é que surgiu, porque isso aí dá para ser descoberto no YouTube. Eu vou fazer mais uma troca de ideia aqui enquanto eu vou desenhar e falar um pouco sobre o quão amplo pode ser utilizar essa ferramenta e o quão longe dá para ir. Apesar de ser uma ferramenta simples, que é o lápis, ela pode conseguir fazer várias possibilidades com ela. Tu pode chegar a fazer muitas coisas que eu vou mostrar algumas delas aqui enquanto eu vou desenhando e a gente vai batendo um papo. Beleza? Então o assunto de hoje é isso, essa ferramenta aqui, o lápis. Então fica aí que a gente vai trocar uma ideia. Então, vamos lá, pessoal. Eu não vou me aprofundar muito assim sobre as propriedades do lápis, enfim. Eu vou fazer um processo aqui de como é que eu inicio um trabalho e como é que eu vou utilizando o lápis conforme o trabalho vai sendo feito. Então, basicamente, a gente precisa antes deixar o lápis com a ponta afiada, enfim. Então, basicamente, as ferramentas bem básicas, né? Apesar de eu ser um desenhista de muitos anos, eu acabo usando ferramentas bem simples. Esse apontador aqui até, ele é bem antiguinho, tá até enferrujado, mas ele já é bem útil para poder estar deixando ele bem apontadinho. Mas o que eu tenho utilizado muito para afiar os lápis é o estilete, porque o estilete ele acaba deixando, tu consegue fazer coisas que o apontador ele não faz, pelo menos não aquele apontador mais simples, que é deixar uma ponta bem mais detalhada para poder fazer detalhes mais finos e chegar aí mais longe, né? Então o estilete ele é bem, eu recomendo para poder fazer esse tipo de utilização. Claro, se tu for com todo o cuidado, né? O estilete é uma ferramenta de certa forma perigosa se tu não souber utilizar, mas assim, se tu for pegar só a pontinha dele, tu já consegue trabalhar bem. E eu vou utilizar esses lápis aqui mais clarinhos, que eles têm a ponta o grafite desse lápis ele é um pouco mais duro na hora de marcar na folha. Então ele é um lápis ideal para poder fazer o esboço no começo. Esses aqui, como ele tem o grafite mais macio, ele acaba marcando mais a folha. Ele apaga também, bem de boa, mas ele é bom para fazer o acabamento do desenho depois que o esboço feito com esses lápis mais finos, mais firmes, com o grafite mais firme tiver feito, né? Então eu vou iniciar, vou fazer alguns esboços ali usando, vamos pegar esse aqui é um 4H. Ó, ele tá novo ainda, ele tá do jeito que ele veio. Inclusive eu quero mandar um abraço para a Amanda, que me deu foi pro Japão e me deu esse conjuntinho de lápis, veio direto de Tóquio. Então quero agradecer ela e mandar um beijo para a Amandinha. E é isso, eu já estou com o sketchbook aqui em mãos. E aí, enquanto isso, eu vou dar um grau nesse lápis aqui usando o estilete. Então assim, pessoal, o lápis ele tá bem apontadinho, dá para deixar mais afiadinho, Daí como é que a gente pode fazer? Vou pegar esse papel aqui que ele já tá, ó, eu já usei esse papel aqui para apontar mais o lápis, então a gente consegue apontar mais ainda. Ele já tá afiado, já dá para fazer o esboço já, mas já, se a gente quiser apontar um pouco mais, digamos assim, aí tu só coloca ele bem deitado na folha, vem trazendo ele, tu vê que ele vai vindo com uma mancha, ó, ele não vai vir, se eu vier ele de ponta, ele vai vir com um traço bem firme, mas como ele tá bem apontadinho, ele acabou quebrando um pouco a ponta ali, ó. Mas aí, se tu quiser recuperar a ponta de novo, ó, só vem
vem fazendo esse movimento aqui e vai girando ele conforme tu vai fazendo esse movimento. E daí ele vai afiando, vai apontando toda a borda do lápis, né? Porque ele fica arredondadinho, então como ele não tem canto, tu vai fazendo isso, vai girando. Tá? Isso aqui é só demonstrativo, não vou deixar extremamente apontado, é só para vocês entenderem que o estilete ele consegue te deixar uma ponta bem mais precisa para te poder fazer o teu desenho. E claro, isso acaba fazendo com que gaste um pouco mais de lápis, mas assim, lápis é baratinho, né? Então não vale o investimento, apesar de ser barato. Então por isso que é legal ter vários lápis e não ter medo de gastar eles, né? Então assim, apesar de estar esses lápis aqui, eu vou utilizar só esse aqui que eu acabei apontando, porque, gente, como eu iniciei desde criança a desenhar, então e sempre eu fui uma criança que não teve muitos recursos, então eu acabei às vezes utilizando um lápis só, às vezes desenhando com uma borracha, ou às vezes sem borracha, que é um vídeo que eu posso fazer também mais pra frente, que é como desenhar sem borracha, sem apagar. Desenhou, ficou, é isso. Então são várias formas aí de poder estar explorando o lápis, mesmo que tu tenha às vezes só uma ferramenta, só um lápis. Então é isso que eu vou mostrar hoje para vocês aqui. Tá trabalhando apenas com o lápis, o que dá para chegar, o que dá para fazer com ele, apenas com ele. Então, claro, depois, dependendo do que eu for fazer aqui, hoje eu vou fazer um estudo que não é de rosto, vou sair um pouco da ideia que eu gosto de desenhar muito retrato, vou sair um pouco da ideia do retrato, mas ainda assim é anatomia humana. Eu vou começar com esse lápis, talvez eu finalize com algum outro desses aqui, mas eu vou iniciar esse aqui, e não quer dizer que dê para ficar só com ele, eu posso fazer o trabalho todo só com ele. A ideia então é explorar justamente só um lápis, então com apenas uma ferramenta a gente poder estar trabalhando em cima disso. Então assim, gente, o lápis é uma ferramenta que ela vai me acompanhar para sempre. Eu sugiro que para quem desenha também, que utilize ela como a sua acompanhante até durante muito tempo, porque o que acontece hoje, uma coisa que eu tenho visto que acontece, e é claro, é uma consequência da tecnologia, as pessoas, eu vejo pessoal assim mais novo, que já nasceu praticamente conectado e desenha e tal, e acaba aprendendo a desenhar com aplicativos de celular, e acaba ficando refém disso, e na hora de pegar um lápis para desenhar acaba deixando a desejar, porque realmente é diferente. Enquanto tu tem um aplicativo que tu está desenhando com o dedo ou com uma caneta específica para trabalhar com um smartphone, ou seja, com um tablet, tu sente a diferença depois que tu vai para uma ferramenta mais analógica, que é o lápis. E quando tu faz esse processo ao contrário, que é aprender a desenhar no digital e depois voltar pro analógico, tu normalmente tu te desanima quando tu vai desenhar uma coisa no papel e no lápis. Tu desanima porque tu não chega naquele resultado que tu chegava no digital, até porque no digital tu tem disponível ali várias ferramentas na hora, várias cores, vários tipos de caneta, de pincel, de lápis. Isso acaba te dando várias possibilidades, mas na hora quando tu tem uma possibilidade só, que é só um lápis, um sketchbook e uma borracha, isso acaba te limitando, e tu acaba vendo isso como uma situação negativa, tu não ter ali vários recursos, e assim, é uma vantagem, eu pelo menos vejo como uma vantagem tu não ter tantas ferramentas disponíveis assim, porque isso acaba te deixando mais confortável. E eu acredito que o crescimento dentro do desenho e dentro daquilo que tu aprende, o crescimento ele vem na dificuldade, ele vem na escassez. Saber ser criativo quando tu tem poucos recursos
para poder executar aquilo que tu quer fazer. Então, por isso que eu insisto muito no desenho a lápis. E apesar de hoje, claro, tem ferramentas ali, tem tablet, eu tenho diversas outras formas de poder estar criando, mas o lápis é o princípio, né? Então, assim, é uma sugestão que eu dou para quem está acostumado a desenhar, não só no digital, mas mais no digital do que no tradicional lápis e papel. Trabalhar mais o lápis e papel, porque isso é uma forma de tu reforçar muito mais a tua criatividade com aquele instrumento único que tu tem ali. E hoje eu resolvi fazer desenhos de mãos. As mãos são algumas das coisas mais difíceis de desenhar. Eu ouvi uma frase muito tempo atrás que fala que um bom desenhista, tu vê pela mão que ele desenha. Se ela é verdade ou não, eu não posso dar certeza, mas é uma frase que me motivou a estudar mais. E realmente, se tu for analisar outros desenhistas, outros artistas aí, analisa pela mão que ele desenha, tu consegue saber se ele é uma pessoa competente naquilo que ele faz dentro do desenho. Desenhar mãos e pés, são os dedos das mãos e dos pés. É uma coisa realmente difícil de fazer, porque ela é bem complexa, né? Cada ser humano tem um tipo de dedo, de mão diferente, de unha. Então, os meus dedos, por exemplo, são magros, né? De gente magra, então ele é muito acentuado a parte dos ossos, enfim. Uma mão mais gordinha, ela é diferente também na hora de desenhar. Então, é uma coisa que eu sempre vou usar também nos meus vídeos aqui, falar sobre a observação, observar o que tu está desenhando e entender cada forma, cada linha, cada detalhe do desenho, do que tu está desenhando, porque isso te dá, esse exercício de observar, ele é tão importante quanto o próprio desenho em si. E aí tu enxergar aquilo e observar aquilo que tu está vendo, entender aquilo e transformar e traduzir em linhas, né? Então é isso, gente. Esses exercícios aqui são exercícios que eu estou fazendo sem pretensão de estar exatamente na proporção. É mais com o intuito mesmo de mostrar para vocês as possibilidades que é. Dá para ver no vídeo, mas pode ver que apesar esse lápis aqui é um 4H, então ele é bem macio, ó. Eu tive que forçar um pouquinho para ele aparecer um pouco. Então ele é um lápis mais suave para poder estar fazendo os desenhos. Então como eu fiz só para esboço, ó, então ele acaba que ele é só para marcar. Depois eu posso vir com uma caneta ou pintar com aquarela ou com lápis de cor, ou vir com um lápis mais forte para acentuar mais, né? Como o foco do sketchbook é trabalhar só mais com lápis do que qualquer outra ferramenta, algum outro desenho eu vou fazer com lápis de cor, então eu vou focar mais no lápis aqui nesse sketchbook. E aí, assim, claro, eu peguei referências bem diferentes do habitual para poder fazer esses desenhos aqui, né? Por exemplo, nunca tinha desenhado uma mão instalando o dedo, né? Então já no próprio desenho ele já dá para notar a posição dele, né? Aqui também é uma referência que eu também não costumo fazer muito e que é bem difícil mesmo, que é uma mão fazendo uma nota musical num violão. Então, dependendo da nota musical, às vezes a mão ela faz um formato bem complexo, né? E aí é isso que eu estou tentando buscar aqui. Sempre que nem assim, ó, como eu estou fazendo aqui, eu não estou muito preocupado se vai ficar exatamente ou não. Mas aqui, claro, como eu já tenho algum tempo já desenhando, então acaba que fica numa proporção que me interessa, né? que me agrada, digamos assim. Daí, claro, é uma polida e outra. Por exemplo, aqui, esses dedos aqui já vi que estão bem diferentes. Depois eu dou uma revisada ali no desenho e no final do vídeo ele já vai estar finalizado. Mas assim, como o assunto mesmo é do lápis, eu acho que o principal mesmo é isso. Eu acho que é explorar bem até onde o lápis pode chegar, até onde pode ir.
Por exemplo, esse lápis aqui, necessariamente não precisaria fazer apontar dessa forma aqui, né? Porque como eu estou trabalhando muito só com a ponta dele, é claro que ele, quanto mais, com a ponta bem mais afiada, digamos assim, mais fina, eu consigo fazer um traço bem mais preciso. Mas no caso do esboço também não é a regra. Isso aqui depois eu poderia apagar tudo isso e depois vir com o lápis mais firme para marcar mais na folha. Vou fazer aqui o braço do violão. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um desenho aqui no meu sketchbook. E contando, eu confesso que demorou um pouco mais do que eu imaginava, mas também, né, não estou acostumado a desenhar mão nesse nível de detalhes. E é isso. Valeu muito a pena ter feito. E no fim eu acabei usando, vocês viram no timelapse aqui, né? Eu acabei usando esse 2B para fazer para reforçar o desenho e ficar melhor para ver e eu enxergar melhor os valores e as sombras e dar mais volume, né? Dar mais profundidade, ficar bem melhor para enxergar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, mais esse bate-papo breve aí falando um pouco sobre lápis e as possibilidades de onde a gente pode chegar com ele. Dúvidas nos comentários, te inscreve, curte. Até a próxima.